O grande conflito. O grande conflito. Olá, meus queridos amigos e irmãos na fé de Jesus. Que prazer, que alegria podermos voltarmos novamente a nos encontrarmos aqui. Amigos queridos, tivemos 2 dias sem fazer nenhuma apresentação. Isto porque algumas dificuldades que nós encontramos com ele, mas pela graça de Deus, vamos superando e a nossa jornada continuará firme até que terminaremos de estudar todo o livro O Grande Conflito. E, meus amigos, hoje nós estamos dando início ao estudo do capítulo 8 do livro O Grande Conflito. Graças a Deus, porque o Senhor nos dá essa oportunidade de poder fazer esse estudo. Milhares de pessoas não têm esse privilégio porque desconhecem desta verdade. Por isso que o nosso convite e apelo para todos aqueles que são nossos amigos, amigos do canal Nisto Cremos, é divulgue nas vossas redes sociais, partilhe com as vossas famílias, com os vossos amigos e ajude-nos com a inscrição de mais pessoas nesse canal. Nosso desejo é que este canal cresça e atinja um número avultado de pessoas inscritas com o desejo de ouvir a palavra do Senhor. Eu quero convidar-vos a nós orarmos para que possamos abrir este momento de estudo através da oração. Deus amado e eterno Pai, santificado seja o teu nome. Obrigado, Senhor, pelo teu amor e teu cuidado. Obrigado porque nos concedes esse privilégio de estudar a tua palavra. Queremos continuar a ver as histórias do passado, as experiências dos grandes homens que o Senhor chamou para testemunhar. E isso venha nos fortalecer e encorajar na nossa jornada, na nossa caminhada rumo ao lar celestial. Fique conosco, Pai, e derrama o teu Espírito ao nosso coração esta hora. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Pois bem, vamos ao nosso assunto de hoje. Então, meus amigos, capítulo 8 do livro Grande Conflito, que nos diz o poder triunfante da verdade. Vamos estudar esse capítulo ao longo desses dias, até que terminemos. Então, o nosso primeiro subtema deste capítulo trata-se de a Magna Assembleia foi convocada. Nós vimos que a igreja atacou Martim Lutero, desafiou a retratar-se, mas o servo de Deus permaneceu firme e inabalável. E agora nós vamos encontrar o Estado, a igreja, a se unirem para fazer alguma coisa que você tem que descobrir ao longo dos estudos. Por isso, não perca nenhum estudo. Vamos lá! Um novo imperador, Carlos V, subira ao trono da Alemanha e os emissários de Roma se apressaram a apresentar suas congratulações e induzir o monarca a empregar seu poder contra a reforma. Novo imperador foi eleito ou foi indicado, subiu ao cargo de governar o país e logo os emissários da Roma chegaram para trazer ou para dar as boas-vindas, congratular-se com o imperador, mas por detrás disso tinha alguns objetivos. É sempre assim como eles têm feito. De um lado, o eleitor da Saxônia, a quem Carlos em grande parte devia a coroa, rogava-lhe não dar passo algum contra Lutero antes de lhe conceder a oportunidade de se fazer ouvir. O eleitor da Saxônia sabia qual era o objetivo de Roma, sabia qual era a intenção daqueles emissários de Roma. Então aconselhou o imperador: olhe, não dê um passo sem ouvir o reformador, sem ouvir Lutero, tenha cuidado. O imperador ficou assim colocado em posição de grande perplexidade e embaraço, porque, meus amigos, ter o privilégio de receber congratulações da Roma
naquelas épocas, naqueles períodos, era algo excelente para um imperador, era algo preeminente, representava de que o imperador está em acordos ou em condições para assumir esse cargo perante a Roma. Aliás, porque a Roma é quem dominava até sobre o Estado dos países europeus. E agora, o imperador Carlos, a coroa real devia-se ao eleitor da Saxônia. A quem que ele daria ouvido? Ao eleitor da Saxônia ou a Roma? É isto que lhe levou a ficar embaraçado. Os adeptos do Papa não ficaram satisfeitos com coisa alguma a não ser um edito imperial sentenciando a morte de Lutero. Tudo que eles queriam é ouvir que o imperador decretasse a morte de Lutero. O eleitor declarava firmemente que nem Sua Majestade Imperial, nem outra pessoa qualquer tinha demonstrado haverem sido refutados os escritos de Lutero. Portanto, o eleitor pedia que o Dr. Lutero fosse provido de salvo-conduto, de maneira que pudesse comparecer perante um tribunal de juízes sábios, piedosos e imparciais. Enquanto a Roma exigia a morte, o eleitor da Saxônia provava de que não havia nenhuma demonstração, ninguém que pudesse refutar e condenar os escritos de Lutero, acusando desses escritos de serem falsos. Pelo contrário, os escritos de Lutero estavam em harmonia com a Sagrada Escritura e estavam em harmonia com os princípios morais que uma sociedade precisava. E então o eleitor decidiu convocar, decidiu pedir que fosse possível Lutero comparecer perante os juízes, os sábios, os piedosos e imparciais daquela nação. A atenção de todos os partidos naquela época dirigia-se agora para a Assembleia dos Estados Alemães, que se reuniu em Worms, logo depois da ascensão de Carlos ao poder imperial. Havia importantes questões e interesses políticos a serem considerados por esse Concílio Nacional. Pela primeira vez, os príncipes da Alemanha deveriam encontrar-se com seu jovem monarca numa assembleia deliberativa. Então, era uma oportunidade para que pudessem encontrar com o rei e ter uma conversa, estruturar os planos da nação, mas, todavia, outras coisas começaram a tomar controle da situação. De todas as partes da pátria havia chegado os dignatários da Igreja e do Estado. Mistura do Estado e a Igreja traz problema. Fidalgos seculares de elevada linhagem, poderosos e ciosos dos seus direitos hereditários, né? Eclesiásticos principescos, afetados de sua consciência superioridade, de sua consciente superioridade em ordem social e poderio. Esses sentiam de que eles eram os que tinham poder supremo. Aliás, era o que a igreja dizia, né? Se posicionava acima do Estado. Cavaleiros da corte e seus partidários armados, e embaixadores de países até estrangeiros e longínquos, todos se achavam reunidos em Worms. Todos ali estavam. Contudo, meus amigos, veja algo importante. Naquela vasta assembleia, o assunto que despertava o mais profundo interesse era a causa do reformador saxão, isto é, a causa de Lutero. Não estavam velando pelas situações precárias da sociedade, pela imoralidade social, mas estavam com os olhos fitos em reformador. Aliás, esse era o propósito da igreja. A igreja queria a condenação do reformador, porque perturbava a igreja. Mas por que perturbava a igreja? Porque a igreja estava vivendo a falsa verdade, estava vivendo aquilo que não era princípios bíblicos. E o reformador estava apenas posicionando do lado
daquilo que é a verdade. Meus amigos, ele era o centro da atenção. Ele era o que mais preocupava aquela assembleia. No lugar daquela assembleia discutir os assuntos da sociedade, os assuntos imorais que afligiam a sociedade, o diabo voltou-lhes a mente e o coração para o reformador. E resultado, nós veremos no próximo estudo. Por isso, eu te convido a estar no próximo estudo, a participar, estar atento. Se não é inscrito, inscreva para receber as notificações quando os estudos já estão prontos, para vermos o que ficou decidido ou como prosseguiu essa assembleia. Oh, querido amigo, Deus é maravilhoso. E essas histórias trazem-nos conforto e ânimo para que possamos não temer quando os nossos inimigos procuram nos destruir. Desde que nós estamos posicionados do lado do que é certo, do que é a verdade, conforme a Bíblia Sagrada explica e ensina, não precisamos temer, precisamos estar firmes. No próximo estudo, vejamos o que aconteceu. Eu quero convidar-te a orar para terminarmos esse momento aqui. Ó Santo Deus, Eterno Pai, obrigado pela tua graça maravilhosa. Obrigado pelo teu amor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor sustém os teus servos. Sustém aqueles que se entregam e que se consagram ao teu serviço. Ajuda-nos a nos prepararmos, a nos consagrarmos. Também as assembleias deste tempo hão de se reunir contra os teus filhos. Dá-nos poder e graça do Senhor para não temermos. Fica conosco e guarda-nos. Eu te suplico e te rogo, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Então, prezado amigo, eu espero por você no próximo estudo. Não esqueça mais uma vez, inscreva, deixe o seu comentário, convide os outros a participar desses estudos e que o Senhor continue fortalecendo a nossa fé nessa jornada rumo ao lar celestial. Até lá, um grande abraço. O grande conflito. O grande conflito deve alcançar ampla circulação. Ele contém a história do passado, do presente e do futuro. Estou mais ansiosa de ver ampla circulação deste que de qualquer outro livro que eu tenha escrito.